Advérbios, senhores. Vamos ver aqui, nessa aula aqui, a gente vai ver sobre advérbios. Os advérbios, eles têm sentido, apresentam significado, que a gramática chama de circunstância. A gente vai ver como é que vai funcionar cada um desses advérbios e para que é que eles servem dentro de um contexto. Vamos lá. Pessoal, advérbios é o seguinte. Função do advérbio. Eles vão funcionar como modificadores. Eles vão modificar alguma coisa dentro de um contexto, né? E essa coisa que esse advérbio vai mudar é inicialmente um verbo, ou um adjetivo, ou até mesmo outro advérbio, ou uma frase inteira. E vai indicar uma relação de circunstância. Essa circunstância aqui é o que a gente vai chamar de sentido ou significado. Então, função do advérbio tem uma função de modificar, de alterar o sentido de alguma coisa dentro do contexto. Nós vamos ver aqui exemplos. Olha, os alunos chegaram cedo à escola. Esse advérbio cedo, ele está apresentando uma circunstância de tempo em relação ao verbo chegar. Então, ele modifica o verbo chegar. Eu posso, inclusive, tirar o advérbio da frase. Ó. O advérbio é uma palavra acessória, eu posso retirar do contexto. Os alunos chegaram à escola. Né? Não preciso desse advérbio aqui. Quando ele é apresentado, ele vai fazer uma alteração. Então, ele chega para esse verbo e fala assim, ó, verbo, eu vou trazer um sentido de tempo, uma circunstância de tempo nesse fato de o aluno terem chegado, os alunos, né, terem chegado à escola. Numa outra opção também aqui, um outro exemplo, os alunos são muito interessados. Esse advérbio muito, ele está dando uma circunstância de intensidade. E essa intensidade é em relação ao adjetivo interessados. Quer dizer, uma coisa é os alunos serem interessados, a outra coisa é serem muito interessados. Então, eu posso tirar esse muito da frase e ficar só isso aqui, ó. Os alunos são interessados. Os alunos chegaram cedo demais à escola. Esse demais, ele está se referindo a um outro advérbio, que é o cedo, e está trazendo uma circunstância de intensidade também. Então, se eu tirar o demais aqui da frase, ó, tiro o demais, ele vai mudar o sentido, vai apresentar só um sentido de tempo aqui apresentado no advérbio cedo. Os alunos chegaram cedo à escola. Então, eu tenho só o advérbio de tempo aí. Se eu acrescentar o demais, eu vou trazer uma relação de intensidade. Ou então, eu posso mudar uma frase inteira. Ó. Certamente irei ao clube. Então, o advérbio certamente aí, ele apresenta uma circunstância de afirmação à frase toda. Né? Em toda essa frase, certamente, com certeza. Né? Vamos aos principais advérbios e as suas circunstâncias. Então, a gente tem lá os advérbios que indicam lugar. Aqui, dentro, ali, adiante, fora, colar, atrás, além, lá, detrás, a quem. Aqui uma sugestão que a gente sempre passa para os candidatos, né? Quando você vai identificar um advérbio, a sugestão que a gente dá para o candidato é identificar aquele advérbio que ele menos conhece. Por exemplo, tá? Por exemplo, vamos supor que de todos esses aqui, você consiga identificar, né? Todos indicando lugar, você chega até a este advérbio aqui, ó, né? E você pode dizer assim, puxa, eu não conheço esse advérbio, eu nunca vi esse advérbio. Será que esse advérbio vai indicar uma circunstância de lugar? Então, é um advérbio que você deve deixar aí anotado, tomar cuidado com ele. E assim fazer com os outros, né? Os outros elementos também aí, todos os outros advérbios aí. De tempo, a mesma coisa. Hoje, logo, primeiro, ontem, tarde, outrora, amanhã, cedo, depois, antigamente, assim por diante. Você vai identificando qual é aquele advérbio que, se você identificasse numa frase, se você olhasse numa frase, soubesse que ele fosse um advérbio, e não soubesse qual o sentido, qual a circunstância dele. Então, é ideal que você faça esse exercício que nós estamos fazendo aqui, tá bom? A afirmação, sim, certamente, realmente, efetivamente, certo, decididamente, deveras, indubitavelmente, isso é um advérbio que uma vez caiu numa prova e muita gente errou, né? Porque já ouviu falar em indubitavelmente, mas não sabia que era de afirmação. Tá? Portanto, indubitavelmente indica um advérbio de afirmação, de certeza, né? Intensidade, muito, demais, pouco, tão, bastante, mais, menos, demasiado, pode ser demasiadamente também, né? Quanto, quão, né? E tanto, olha o quão,
né? Pouquíssimo utilizado no nosso dia a dia, né? Dúvida. Acaso, porventura, possivelmente, provavelmente, quiçá, talvez, casualmente. Modo. Talvez esse aqui é um dos que tem mais, né? O de modo, bem, mal, assim, melhor, pior, depressa, devagar. E cuidado com a maioria que termina em mente. Calmamente, tristemente, propositadamente, pacientemente, amorosamente, docemente, escandalosamente, bondosamente, generosamente. Por que cuidado? Quando a gente fala cuidado é para ter atenção, tá? Porque é o seguinte, ó. Os advérbios terminados em mente, a maioria indica uma circunstância de modo, mas a maioria, não todos. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou separar alguns. Então, por exemplo, advérbio de modo, calmamente, docemente, tristemente, bondosamente, generosamente, pacientemente, amorosamente, propositadamente, escandalosamente. De tempo, antigamente, imediatamente, primeiramente, sucessivamente, constantemente. De afirmação, realmente, certamente, efetivamente, decididamente, indubitavelmente. E por último aqui de dúvida, casualmente, possivelmente, provavelmente. Peguei esses advérbios terminados em mente para você identificar que eles podem ter mais de um sentido. Normalmente, quando são questionados em provas, normalmente eles assumem o sentido de modo, mas sempre a gente vai ter que olhar o contexto, hein? Sempre olhando o contexto, não só identificar a terminação dele, tá? Sempre olhar o contexto aqui, ó. Vamos lá? Vamos fazer uma questão que aí a gente vai estabelecer se realmente a gente vai reconhecer esses advérbios dentro do contexto. Uma prova da VUNESP em 2018. Leia os trechos do texto em que as expressões destacadas apresentam, respectivamente, circunstância de intensidade e de modo. O trecho está aqui, ó. E, economicamente falando, o desgraçado é mais rico do que eu. Olha o mais aqui destacado, ó. Então, a banca está dizendo que ele estabelece uma relação de intensidade. Perfeito. Um pai foi judicialmente, olha o judicialmente destacado aqui, ó, obrigado pelo filho a continuar a sustentar os seus estudos. Então, aqui ele está dizendo que é de modo. Então, aí está correto. A frase guia, a gente chama de frase guia ou frase base, né? Tanto faz. Aí vem lá. Assinale a alternativa em que as expressões destacadas também apresentam respectivamente as circunstâncias de intensidade e de modo. A gente tem aqui as alternativas. Vamos pausar o vídeo? Tenta responder a questão que eu venho com a resposta agora valendo. Foi na A? Vamos lá, então vamos ver passo a passo. Primeiro aqui está a frase guia, tá? O mais e o judicialmente destacados aí. Sabemos que um é de intensidade e outro é de modo. Nós já sabemos disso porque a questão já nos traz isso. O mais ali é um advérbio de intensidade, judicialmente é um advérbio de modo. Na letra A, o bastante é um advérbio de intensidade e o calmamente também é um advérbio de modo, conforme na questão da frase guia, né? Então aqui nós temos a resposta da questão, exatamente idêntica, né? Intensidade e modo em ambos os casos aí. E nos outros? O bastante aqui é de intensidade, realmente intensidade, né? E o talvez é de dúvida. Aqui o porventura é de dúvida e o pacientemente de modo. Na letra D, o devagar é um advérbio de modo e o constantemente é um advérbio também de modo ali. Então, constantemente. Aliás, aqui, esse constantemente, o que você pode fazer também no contexto? Esse constantemente, ele pode até assumir, dentro dessa contextualidade, eu acredito até que nessa letra D de dado assuma isso, eu ficaria no lugar do modo aqui, ó, constantemente como tempo. Ó, constantemente os pais italianos começam a reagir contra os abusos da descendência. Então, ó, eu estabeleceria uma relação de tempo. Claro que se eu tivesse duas alternativas nessa frase aqui, se tivesse só, por exemplo, a alternativa A de tempo e a alternativa B de modo, neste caso aqui, especificamente, eu ficaria com a alternativa A, por causa do contexto também. Tá? E por fim, ó, decididamente, sim, advérbio de afirmação, e o efetivamente ali também um advérbio de afirmação. Fechou então, né? Próximo assunto é regência. Então, vamos começar a conversar de regência aqui. Vamos falar da regência verbal. Só mostrar para vocês aqui que regência tem a ver com complemento, tá? Ó, sempre
que avaliar a palavra regência, associa a palavra complemento. Então, uma coisa vai precisar da outra para ter sentido, tá bom? Maravilha, se você não é inscrito ainda, por favor, inscreva-se e também estará na descrição o nosso site. Clique e conheça. Fala pessoal, aqui quem está falando é André Knapp, sou oficial de justiça, professor da Praia de Concursos e coordenador do curso do Tribunal de Justiça. Isso que você assistiu é só um pedacinho do nosso curso completo preparatório para o concurso de escrevente 2021, tá? Então, se você quiser saber mais, se você quiser ser nosso aluno, clique aqui na descrição desse vídeo que você vai conhecer mais sobre o nosso curso completo. E uma coisa, ele está com preço promocional pós-edital. Esse preço promocional ele vai durar pouco tempo, então aproveite e também faça parte da elite dos candidatos do TJ. Seja praia de concursos também. Até mais!